Sejam bem-vindos a mais um episódio do 360 Medicina. Hoje trazemos uma visão um pouquinho fora da caixa da medicina, mas muito, como um verdadeiro sentido da palavra, muito funcional. Quando eu passei pela Faculdade de Medicina, eu e todos os colegas, tivemos umas cadeiras básicas e a fisiologia das células era o mais importante. Naquela altura nós, jovens alunos, achávamos que queríamos era aprender a patologia. Mas acho que todos os médicos chegam ao fim do curso e percebem que não existe doença e não existe saúde. Existe um equilíbrio entre as funções do organismo e quando esse equilíbrio se desequilibra, foge das linhas condutoras ou desenvolve doença, e essa doença poderá ter duas características básicas. Pode ser pontual ou aguda, ou então tornar-se mesmo crónica e condicionar até as próximas gerações. Hoje vamos falar da medicina funcional. Vamos conhecer uma médica que hoje faz medicina funcional, veio da medicina convencional como eu. Já tivemos juntas em vários percursos e vamos falar especificamente de um síndrome, que é o síndrome do cólon irritável, e de outras doenças que são consequência desse síndrome. Vamos tentar entender, há muitas pessoas que não entendem, são anos e anos a ir ao médico por queixas gastrointestinais. Um dia, por exclusão, foi assim que eu aprendi na faculdade, que o síndrome do cólon irritável era uma doença de exclusão, ou seja, depois de excluirmos todas, não é nada disso. Hoje já sabe que não é assim. E a melhor pessoa para nos explicar isso, doutora Nádia Brock, seja muito bem-vinda. Colega, amiga. É verdade. Nádia, eu começo sempre pela mesma pergunta. Porquê que escolheste medicina? Porquê escolheste ser médica? Okay. Primeiro, muito obrigada, Vanessa, por este convite. É sempre muito bom colaborar contigo mais uma vez, entre tantas coisas que a gente já colaborou. Isso mesmo. E é muito, muito interessante. Porque a medicina, isto vem um bichinho de criança. Eu, quando era criança, jovenzinha, de 5 anos, eu imaginava-me como um pequeno Einstein, já usava os óculos, já tinha o cabelo despenteado, só faltava a bata branca e trabalhar em alguma ciência que fosse construtiva e que agregasse valor. Claro que disto depois, a ciência que para mim se aproximou mais foi a medicina, e é a medicina, porque sempre gostei de curar, de nutrir. Eu lembro-me que a minha avó fazia algumas massagens, as massagens dela tratavam, curavam todo mundo, eu adorava as massagens da minha avó. E claro que isto depois ficou muito fácil entrar para a medicina. E claro, de todo o meu trajeto sempre foi trazer esta cura, essa transformação, apoiar. Pronto, foi natural para mim. Foi uma escolha desde pequenina. Foi uma escola desde pequenina, claro, com uma influenciazinha da mãe. Então foi mais ou menos como eu. Eu também, desde pequenina, já sabia que queria ser médica. Não nessa vertente tão científica, mas isso justifica, e esta pergunta não é despropositada, porque justifica o teu caminho e como é que tu chegaste à medicina funcional. Claro. Tu fizeste medicina, depois fizeste uma especialidade. Sim, a minha especialidade é de medicina intensiva. E que na medicina intensiva a gente gosta de estudar até mitocôndria. Exato. Então, traz também já muita bagagem da funcionalidade da doença, e que sempre foi a parte, para mim, a mais deliciosa. O porquê da coisa, o porquê da doença, o porquê e os mecanismos de como a gente conseguir modificar, trazer a cura, estas variáveis, como podemos curar melhor. Exato. E chegamos todos a uma conclusão hoje, acho que isso já é unânime, acho que já não há nenhum colega minimamente atualizado que já não tenha percebido a interligação e a comunicação intestino, todo o corpo. As pessoas dizem intestino-cérebro, mas não, é muito mais que isso.
Durante muitos anos nós fomos habituados a tratar sintomas e houve pouca preocupação em ir à causa da doença. E hoje é completamente diferente. Nádia, medicina funcional, o que é? Olha, eu gosto de trazer sempre alguns exemplos muito básicos para as pessoas lá em casa perceberem, porque trazer termos técnicos científicos, as pessoas retraem-se um bocadinho. Então, se a gente trouxer aqui um exemplo muito detalhado, muito básico, as pessoas percebem. Então, e eu gosto de dar, para explicar esta parte da medicina funcional, o exemplo do carro, ok? Vamos dizer que este corpo é como um carro. Nós, efetivamente, deslocamos-nos de um lado para o outro com este corpo e fazemos as nossas coisas com este corpo. Então, eu faço esta comparação com um carro. Quando a gente tem um carro, nós precisamos de cuidar do carro em vários níveis. Então, nós precisamos de dar energia a este carro e aí é alimentação. E depois, para um carro continuar a funcionar, ele precisa de fazer manutenções cíclicas e limpezas regulares. E aí já começa a ver as diferenças da medicina moderna, porque a medicina mais antiga faziam-se as limpezas cíclicas e as manutenções regulares, que eram as purgas, as limpezas intestinais, que a gente aprendia assim como uma parte histórica da medicina mais europeia, mas a medicina mais oriental mantém estas práticas. E estas limpezas são fundamentais. Porquê? Voltando ao exemplo do carro. O carro, para funcionar, tem esta parte da gasolina, das manutenções, mas há uma interação regular com o meio. E qual é esta interação regular com o meio? Temos as poeiras que entram e entopem os filtros. Temos os gases que o carro produz, que podem ser ou pelas poeiras ou pela qualidade da gasolina, dos nutrientes que absorvemos, que nós temos. Tem toda a estrada por qual nós andamos, ok? A pessoa é responsável, a pessoa cuida do carro, mas a estrada, os caminhos por onde a gente passa vão causando danos a este carro. Às vezes são os pequenos incidentes que têm a ver com os relacionamentos que nós vivemos, né? Os relacionamentos na estrada. Então, tudo isto vai ter um impacto no funcionamento do nosso corpo. Agora, explicando em detalhe a medicina funcional. A medicina funcional, ela vai perceber a interação de vários aspectos do nosso ser em relação à nossa saúde. Pode sim ser os relacionamentos, podem ser sim os tóxicos do meio. A OMS diz que neste momento nós temos uma carga de partículas por milhão muito elevada que vai nos causar doença e que a nossa medicina moderna não aplica, não inclui. Aliás, nós nem estudamos isto na Faculdade de Medicina, sim, completamente à parte, e a OMS diz não, isto está em níveis alarmantes em toda a parte do mundo. Porque as nuvens levam às cargas tóxicas. Nós temos, por exemplo, agora... Estamos a falar do ar que respiramos. Estamos a falar de que um táxi passa e temos vários táxis e carros que não fazem manutenção, libertam aquelas partículas e estamos todos nós aqui a respirar achando que não nos vai afetar. Vai afetar. Temos também aquilo que nós pomos na nossa pele, que vai efetivamente alterar no funcionamento do nosso corpo, porque nós estamos a pôr um químico, todo químico tem uma função molecular e a nível da molécula, a nível da célula, ele vai ler essa função e vai alterar a função do funcionamento do nosso corpo. Aquilo que nós comemos vai ter ou pesticidas ou adubos ou alguma coisa que poderá alterar o nosso corpo. Então, tudo que nós respiramos, bebemos, a qualidade da nossa água, aquilo que nós pomos no corpo, que entra para o nosso sistema, vai alterar este sistema. E depois há uma data de outras coisas que nós também não estudamos na nossa faculdade, que tem a ver com a parte radioativa, eletromagnética, que afeta, sim, os estudos. Ou seja, há uma data de estudos que dizem que as pessoas que vivem
debaixo de cabos de alta tensão vivem menos tempo. Claro. Nós somos um corpo eletromagnético, Exatamente. como tudo o planeta Terra é eletromagnético e nós também somos eletromagnéticos. As pessoas não... Aliás, isso é que nos permite, nós seres humanos, termos vida, que nos diferencia, nós seres humanos e os outros animais. Claro. É que diferencia de uma rocha, de um, claro. de um objeto, não é? Claro, ou seja, nós temos órgãos, os órgãos têm células, as células têm moléculas, as moléculas têm campos elétricos positivos e campos elétricos negativos, ok? E isto tem um campo eletromagnético. Claro que se houver alguma interferência externa que vai alterar o meu campo eletromagnético, poderá ter impacto na minha saúde mental, na minha forma como tenho os meus pensamentos e até a minha saúde. E pode estar até na origem de alguns cancros. Então, tudo isto é observado pela medicina funcional e, claro, outra parte que é fundamental, para além destes tóxicos do meio, é o nosso meio interno. E aí nós abordamos muito a parte da desbiose ou de uma flora intestinal saudável, que tudo vai afetar o meio interno e o meio externo, fazem esta interligação e outras camadas. A medicina convencional já não dava resposta às doenças crónicas. E agora não faz sentido nenhum, que isto é uma coisa que parece lógica, mas durante anos nós não fomos ensinados a pensar assim. Então eu vou dar um medicamento para curar uma doença num campo completamente bloqueado por uma camada de sujidade, que sejam bactérias, que sejam vírus, que sejam tóxicos, metais pesados. É isto que não faz sentido. Para mim não faz sentido hoje. Primeiro limpa, é como nós vamos pôr mobílias numa casa suja. A gente primeiro limpa a casa e depois põe as mobílias. No síndrome do cólon irritável, Nádia, o que é isso do síndrome do cólon irritável? Como é que evolui essa doença? Explica um bocadinho. Ok, vou explicar aqui um pouquinho. Voltando ao exemplo do carro. Eu gosto muito do exemplo do carro porque o público consegue ligar-se muito facilmente a isto. Eu falei, quando estava a falar do que aquilo que afeta o carro pode ser o meio externo. Mas o meio externo só vai afetar o nosso corpo se o meio externo tiver uma forma de entrar para dentro do meu meio interno. Ou seja, há uma barreira na nossa pele e entra. Porque por mais que eu ponha álcool na minha pele, o álcool não vai arder a não ser que eu tenha uma ferida. E então, há alguma coisa que está no meio externo que passa a entrar para dentro de nós e começa a causar lesão. Ora, durante muito tempo não se percebia que havia muitas microlesões, porque fazia-se as endoscopias, fazia-se os exames e não se percebia que havia, efetivamente, era um bloqueio da barreira das tight junctions, das junções que há entre as células, que abria e isto não se percebia. Então, passa a entrar tóxicos do meio e entra e vai alterar o meio interno. A partir daí, isto vai causar uma data de desregulações ao corpo. Então, existem primeiras e vai alterando várias e várias barreiras até chegar ao nível das células e começa a alterar o nosso corpo. Qual é a grande dificuldade da medicina logo, né, no início, quando surgia? É que dá uma planóplia tão grande de sinais e de sintomas que pode afetar a mente, que pode afetar as articulações, que pode afetar a pele, que pode afetar o próprio intestino ou não, que tornava-se difícil de juntar. Não, isto é um leque de sintomas, é aquilo. Não, poderia afetar e pode afetar absolutamente tudo. E esta era a dificuldade. E então o síndrome do colo irritável só era diagnosticado ou suspeitado se houvesse problemas intestinais. Não, a verdade é que na medicina funcional nem preciso ter sintomas. Nem preciso ter sintomas para dizer não. A possibilidade de eu ter um síndrome de intestino irritável ou de ter já alguma lesão intestinal ou um intestino permeável
é grande a partir do momento em que eu tenho uma data de sintomas que poderão estar em alguma doença autoimune, em algum cancro, em algum sintoma que, apesar de eu tratar, não conseguir ter muitos resultados e nem progredir para uma resolução desta doença. Então, claro, a gente aí diz, calma aí, vamos ver como é que está o teu intestino. É isso. Mesmo todas as doenças crónicas que não sejam intestinais, não faz sentido não olhar para uma porta de entrada. Se olhas para a pele, não é? Se olha, nós comemos, não é? Nós bebemos, nós ingerimos, respiramos e... Temos algumas portas de entrada que são poucas. Ou pela respiração, ou pela pele, ou pelo que comemos. Pronto, depois tem as relações sexuais, que também é outra porta de entrada. E pouco mais. Então, se eu excluir a pele, e a pele está íntegra, e vamos dizer que a pessoa, ok, vamos tentar tirar alguns químicos do meio e não pôr os químicos na pele. Ok, excluímos isso. Pronto, em termos de respiração eu não consigo controlar, mas podemos fazer alguns exercícios respiratórios para tu teres uma respiração que elimina mais os poluentes e não retém tantos poluentes. Ok, está feito. Agora, não estou a conseguir ter resultados. Eu tenho que obrigatoriamente excluir o intestino permeável. E como é que na prática tu fazes isso? Ou seja, pronto, tem sempre uma história clínica, é sempre num contexto, mas na prática que tipo de exames usas? Que tipo de exames se usaria e que tipo de recursos tu tens aqui? Porque pronto, este podcast também é para médicos, para eles também perceberem até onde podem ir, e depois vamos falar um bocadinho da formação de um médico funcional, porque pronto, não é só ler artigos. Não é só ler artigos. Vamos por partes. Que tipo de exames é que tu tens recurso cá ou fora para o diagnóstico? Ok. Cá eu acabo por ter um desafio, porque os exames os anticorpos anti-insulina, que são as proteínas que fazem parte dos tight junctions, né? das ligações de junções, e que eu não consigo tê-los. Então, como é que eu vou diagnosticar? Eu vou primeiro para uma camada prévia, que é antes das ligações das minhas células, eu tenho a flora intestinal, e a flora intestinal, as nossas bactérias são nossas amigas. Elas devem ter um muco. Este muco traz uma camada de proteção adicional. Se eu tiver problemas de flora intestinal, eu posso suspeitar. Estes problemas, há algumas doenças associadas que me vão dizer, não, tu tens uma alteração da flora intestinal. E são sinais indiretos. Se a pessoa tem níveis elevados de stress, eu tenho alteração da flora intestinal. Se a pessoa não dorme como deve de ser, eu tenho alteração da flora intestinal. Se a pessoa come determinados ingredientes, eu tenho alteração da flora intestinal, ou seja, mais processados, mais químicos, mais pesticidas. Não é certo. Ok. Eu teria de ter um teste que me estudasse a flora intestinal íntegra do intestino. Não tenho. Ok. Então eu vou continuar a trabalhar. E esse teste é feito por endoscopia? Como é que... Isto é um teste em que eu teria de fazer ou os testes de saliva, ok? Ou os testes de fezes. E há outros testes que faz-se uma biópsia, mas que eu não tenho isto, ok? Eu procurei por vários vários laboratórios da nossa praça. Eles dizem, não, estes testes são muito caros, nós não fazemos. Então eu vou pela percepção daquilo que é, ou seja, se eu tenho um comportamento que vai induzir a isto, então eu vou assumir que isto está alterado. Então faço testes. Acabas de fazer um teste terapêutico. Faço um teste terapêutico, eu estou sempre a fazer. És das minhas, eu não deixo doente. Agora é por causa disso que eu não vou tratar, eu também acho. Se a suspeita é grande, vai com a terapêutica. Eu estou sempre a fazer provas terapêuticas, ou seja, se a pessoa consome um ingrediente que
potencialmente causa entre 90% de permeabilidade intestinal, eu faço uma prova de 3 semanas a um mês, sem aqueles ingredientes da alimentação, a pessoa tem logo sintomas de alívio, diz, olha, tu tens, vamos trabalhar nisto. É logo a primeira fase. Porque na medicina funcional tu tens várias etapas. A primeira etapa é a eliminação da causa que está a fazer mal. A segunda fase é a reposição dos nutrientes para a reparação, ok? E depois de fazeres da reposição, aí é que começamos a fazer o tratamento específico daquilo. Porque na medicina funcional nós dizemos, tu não és o que tu comes, tu és o que absorves. Exatamente. E a pessoa que tem uma permeabilidade intestinal que está deficitária, ela vai absorver 20%, 30% dos nutrientes. E depois, consoante se esta permeabilidade intestinal estiver muito alterada, a pessoa vai ter obesidade, a pessoa vai ter déficits nutricionais, a pessoa vai ter quedas de cabelo, a pessoa vai ter roseola, vai ter aumento de stress, vai ter alterações da pele. Então, é muito lógico e não é uma fórmula de protocolo. Sim, não. Tens isto, é aquilo. É muito individual. Não, é muito individual. Função hepática. Aonde é que entra a função hepática nisto tudo? Ou seja, porque tu tens que olhar para o intestino, não é? Tens uma barreira que está debilitada, não é? Ou por agressão, ou por déficit. Mas depois tu tens a função hepática e a função biliar, que também é uma função. Eu, pelo menos, os meus doentes, é uma coisa que eu vejo sempre. Como é que tu conjugas isso? Eu tenho, na minha percepção, eu acabo por ter mais doentes com esteatose hepática. Muitos doentes com esteatose hepática, porque é um fígado que diz, eu já não aguento estar a limpar mais pelo amor de Deus, e ele começa a acumular carga tóxica. Okay? E acaba por depois trazer... Ou seja, tu fazes sempre uma limpeza hepática. Eu tenho que fazer sempre limpeza hepática, tenho que fazer sempre uma limpeza linfática, seja mecânica, seja química. Eu tenho que fazer esta limpeza, porque há uma data de tóxicos químicos que vão se depositar e que vão perpetuar o problema, ok? E eu tenho que trazer sempre um grupo de anti-inflamatórios que não são os convencionais, que são antioxidantes, para repor a construção da molécula, porque está tudo cheio de radicais livres. Então, eu tenho que reconstruir esta parte molecular, porque não posso dar espaço para ver um metal pesado que se vai ligar ali àquela estrutura. Então, tenho que fazer esta reparação. É logo das minhas primeiras reparações. As pessoas logo têm resultados imediatos. As pessoas começam só com esta primeira fase, as pessoas perdem peso a outras pessoas, porque o peso não é necessariamente a gordura. O peso às vezes é depósitos de água que a pessoa retém por excesso de metais pesados. Tu desinflamas a pessoa. As pessoas. É verdade, mas é verdade. E isso vê-se no aspecto externo, às vezes até na balança se calhar não houve grande alteração, mas tu vês uma pessoa inflamada, é mesmo isso. Sim, outra coisa, há casos que são muito interessantes de pessoas que mantêm o mesmo peso e dizem, doutora Nádia, eu estava a vestir um 44, agora estou a vestir um 38 e estou com o mesmo peso. Como é que isto aconteceu? É só a parte da inflamação que é removida, porque eu mudei o estilo de vida, porque eu mudei a alimentação, que eu limpei aquilo que estava a fazer mal e o corpo de repente começa a equilibrar-se. E não estou a fazer absolutamente nada, não fiz dieta. Sim. Eu tenho uma pessoa que veio ter comigo recentemente. Olha, doutora Nádia, eu estou a fazer ginásio regular, pesado, há 1 ano e eu estou a engordar. Eu disse, ok, vamos começar pelo básico. E começando pelo básico
Em 2 semanas ela está toda feliz porque já tem uma silhueta, já perdeu 8 quilos e não fizemos nem mudança de alimentação, Isso. nem fizemos... Eu disse, não vais fazer exercício físico, tu vais perceber, nem exercício físico, nem mudança de alimentação. E ela está toda feliz porque a silhueta dela apareceu, porque só tinha pneus. É isso. E em termos hematológicos, tu tens alguma ação na parte hematológica ou basta o fígado que... Não, a minha parte, eu trabalho muito com a parte hormonal, eu trabalho muito com cortisol, trabalho muito, eu não trabalho trabalho muito com a parte da diabetes, mas eu não trabalho com hemoglobina glicosilada, eu vou trabalhar com a insulinémia, ok? Eu vou ver a resistência à insulina, porque a pessoa vai dizer, não, eu não sou diabético. Não, calma aí, deixa-me ver se tu és pré-diabético. Não é? Porque para a pessoa ser diabética, ela tem 10 a 15 anos de maus hábitos e de estilo de vida. Ainda bem que tu tocaste nesse assunto, porque isso é uma coisa que eu tenho visto que eu fico chocada. Primeiro, não se faz diagnóstico de diabetes, isto que fique bem claro para todos, não se faz diagnóstico de diabetes com glicémia. Não se faz, primeiro ponto. E não se faz também diagnóstico de diabetes com um doseamento de hemoglobina glicosilada ou hemoglobina 1C. Pronto. Isto é importante ser dito porque eu já vi casos próximos que, pronto, os santos de casa não fazem milagres, fizeram uma hemoglobina glicosilada de 6 e o médico medicou com antidiabético oral. Olha, eu fiquei chocada, claro que a pessoa depois sentiu-se mal, começou a fazer hipoglicémias. As hipoglicémias causadas pelos antidiabéticos orais são dificílimas de reverter na urgência. Os colegas têm muita dificuldade e muitos doentes vão a óbito. Eu gosto de dizer isto porque é verdade. É verdade. E realmente as pessoas têm que perceber que para fazer diagnósticos importantes destes é preciso olhar para o doente num todo. A insulina, outra coisa, muitos doentes hipertensos, o que têm é uma resistência à insulina. Basta tratar a resistência à insulina, deixam de ser hipertensos. Claro. E estamos a ver aqui pessoas a tomarem medicamentos 2 e 3, ao cardiologista. Amigos, só vão ao especialista, depois irem a um médico que vos veja da cabeça aos pés. Estou farta de dizer. É assim, e a outra coisa que é importante, e isto também acaba por ser um mito global, o médico que vai te pedir exames de imagem de laboratórios e tirar sangue e não faz uma história clínica de 1 hora, no mínimo, não é um bom médico. Exato. Quantas vezes a gente já disse isto aqui? Pronto. Porque é muito fácil. Assim não é preciso sermos médicos. É só pedir todos os exames possíveis e imaginar. Olha, eu trabalhei. Eu tive um exemplo de uma cliente minha, e isto é um exemplo de uma cliente que eu já tinha recuperado da medicina funcional. Ou seja, ela chegou para mim, uma senhora já em menopausa, tinha um melasma na cara, e o melasma já reflete uma doença hepática. Segundo a medicina, dizem, não, é cosméticos, cremes na cara. Não, melasma na cara é doença hepática. Já tínhamos visto, ela tinha insónias graves e ela já estava a tentar ter um estilo de vida saudável. Só que tinha esquecido, ela não tinha sido orientada, estava na pesquisa. Não tinha tirado os pesticidas e alguns químicos do meio do seu estilo de vida. Fizemos as limpezas hepáticas, o melasma melhorou imenso, ela tinha uma cara que parecia que tinha sido queimada, não é? Aquelas imagens de queimada, a cara dela melhorou imenso. Ela começou a melhorar cada vez mais, começou a dormir melhor. Ela tinha um stress, uma irritabilidade, um pensamento muito acelerado. Tinha melhorado imenso e as alterações hormonais da menopausa acalmaram-se, ela deixou de ter calores. Só que, como ela investiga muito, estuda muito, ela quer sempre fazer mais. Então ela foi uma médica. Foi uma médica lá fora. Fez os testes da tiroide. A médica disse, não, testes hormonais, testes femininos, né, das hormonas femininas, da tiroide, babá. E viu, ok, tem aqui uma alteração, pode ser uma doença da tiroide, e deu-lhe iodo, Lugol. Isso é maravilhoso.
E fez-lhe uma tiroidite da Hashimoto secundária. Claro. Enfim. Porquê? Porque a pessoa tratou exames. É isso. Tratou Exatamente. exames e deu-lhe a tiroidite de Não, borla. viu esta senhora uma vez, de certeza, porque as pessoas Sim. quando vão para fora não ficam lá meses, não é? Vão para fora, fazem uma consulta, fazem uns exames e pronto, e é o que acontece. Mas realmente e um dos motivos pelo qual eu escolhi este tema para falar contigo, nós podemos falar de muita coisa. Podemos falar E horas. vamos falar de horas de muita coisa, mas realmente é começar pela base. Certo. Limpar, voltar ao equilíbrio, órgão por órgão. Exatamente. E de forma integrada. Daí as pessoas também confundirem às vezes um bocado a palavra integral. Integral integra muita coisa, mas de forma integrada. Quer dizer, nós não estamos a tratar um fígado. Por isso é que olhar para as análises tem muito que se lhe diga, porque se eu olhar só para o fígado ou só para o rim... Eu não ou vou... só para... A medicina convencional está habituada a olhar. Olha, papel e vou dizer, isto é um problema de É pele. engraçado, porque os intensivistas são muito assim. Os intensivistas não tomam uma atitude sem... Não, às vezes nem vem o doente, que eu acho isso uma coisa... são muito bons com os exames. É muito engraçado tu teres vindo da medicina intensiva, muito engraçado. Não, porque eu fazia isto já na medicina intensiva. Ou seja, passaste lá por acaso. Passei lá por acaso, na verdade. Porque eu gostava de pegar e perceber a integração. Eu pegava e começava a dar determinadas suplementações, porque para mim, para uma célula funcionar, ela precisa de coenzimas e muitas coenzimas são minerais, eu toco a dar minerais. Outra coisa fundamental, as pessoas preocupam-se muito, até os doentes, tem umas vitaminas, as pessoas preocupam-se muito com a parte das vitaminas e preocupam-se muito pouco com aquilo que realmente importa, que são os minerais. Exatamente. Até os colegas às vezes atuam com os doentes sem olhar para os minerais, sem olhar para os iões, que é fundamental, seja independentemente, não precisa ser intensivista para pedir um ionograma. Não é preciso, coisa simples. Exatamente. Não é preciso. Então é importante que as pessoas percebam que há iões fundamentais. E não é só o potássio e o sódio. O cálcio é uma coisa fundamental. O cálcio é uma coisa fundamental. Agora falando daquilo dos temas que mais se fala sobre o cálcio, que é a osteoporose. Para a formação de um osso são preciso 12 minerais e nós construímos um osso ou tratamos uma osteoporose só com cálcio e vitamina D, é como nós construímos uma parede só com os tijolos, sem o reboco, só com cimento, sem sequer os tijolos. Aquilo vai desfazer. Exatamente, é isso mesmo. Aquilo não solidifica. É isso mesmo. Não vai solidificar. Aquilo pegas e desfaz tudo porque faltam-lhe os minerais. E de onde é que vão vir estes minerais? Do intestino. Se o intestino não tiver a absorver bem, não tem como absorver. Outra coisa muito interessante que às vezes as pessoas não sabem, desconhecem, que é a combinação dos alimentos. Muitas vezes é verdade. Eu acho que a partir dos 40 a gente tem que suplementar, ponto. Não há nada que só se eu comer um balde de espinafres por dia, não há nada. E mesmo assim os espinafres estão cheios de oxalatos exatamente, que vão te dar doença renal. Pronto. Eu acho que temos que suplementar, mas quando olhamos para a alimentação, às vezes as combinações dos alimentos, que isso é uma coisa que deveria ser ensinado nas escolas, e aliás, tu vais às cantinas das escolas, nem isso fazem. Por exemplo, há alimentos que, se forem consumidos ao mesmo tempo que alimentos que têm cálcio, não absorve o cálcio. Vou dar um exemplo, que é o café com leite. Leite, primeiro, pronto, bem, se a gente entrar aqui no leite, pronto, aqui acabou. Mas, para quem ainda consome leite, tem mais de 4 anos de idade, para quem ainda consome leite, o cálcio, para ser absorvido, há muitos outros alimentos, estamos a falar do cálcio, que contêm cálcio com fontes muito mais disponíveis, sem agredir o intestino, como o leite. Nádia, queres falar do leite? Olha, vamos falar do café com leite. O café, ele tem uma substância que tem a ver com a genética. Algumas pessoas são sensíveis a esta substância, outras não. Mas para uma grande maioria das pessoas, tu bebes o café,
e literalmente o intestino limpa. Ele vai à casa de banho. Há pessoas que bebem café para poderem ir à casa de banho. Sim. O intestino já não está a funcionar bem. Já não está a funcionar bem. Precisa de limpar outras coisas. Então, a pessoa bebe café. E o que é que vai fazer isto? Vai diminuir imediatamente a absorção de tudo e qualquer coisa. Aquilo vai passar, o leite vai passar na parte da absorção e já foi. Exatamente. Não há absorção possível. Fora a outra parte, que é que o próprio café é muito acidificante do sangue, ok? E não vai... Era aí que ao bocado, a pergunta que eu fazia era nesse sentido. Isto tudo que tu estás a dizer também tem muito a ver com um equilíbrio, que acho que é uma coisa que acaba por ser natural, do pH, não é? Do organismo, dos fluidos e do sangue, porque o pH do sangue acaba por ser um... Isto é há aqui uma coisa que nunca sabe se é o ovo, se é a galinha, não é? Mas é este equilíbrio que a gente... O pH tem que estar equilibrado e eu vejo muito... Tens o pH do sangue e tens o pH do meio interno da célula. Eu gosto de observar, eu aprendi a observar o pH do meio interno da célula pelo pH urinário. Isso. Ok? Se eu tenho uma pessoa que tem um pH de 7, ela está equilibrada. Se ela tem uma urina com pH de 5, 6... está mesmo boazinha para ter uma doença. Okay? Mesmo que tenha um pH num ionograma de 7.4, 7.38. Não, quando afeta o pH do sangue, já a coisa já descambou. Já descambou, ela já está com uma infecção, já está com uma patologia. Mas para a pessoa perceber que a medicina funcional tem muito a ver com a parte química, com a parte biológica, com a parte genética, e isto influencia. Dar-te aqui um exemplo. O exemplo do... Eu vou mexer no pequeno almoço. Já mexemos no pequeno almoço com café com leite, agora vamos mexer no pequeno almoço com pão. Já ia entrar nessa parte, mas vai, diz lá. O pequeno almoço com pão. O pão, cerca dos anos... Eu não tenho a data certa, mas entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, houve pessoas que começaram a fazer testes genéticos e decidiram fazer uma mutação ao trigo e cruzaram a espécie de uma grama, de uma gramínea, porque o trigo faz parte das gramíneas, e cruzaram uma relva, vamos dizer, uma relva com trigo, para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de produção, porque aquilo demorava um ano até ter o trigo. Dito isto, houve uma mutação a nível de 2 aminoácidos do glúten, da parte do glúten. E, como tu sabes muito bem, as proteínas são digeridas em mecanismo de chave-fechadura. Isso. Então, eu tenho a proteína, que é uma chave, e não tenho absolutamente nada onde encaixa. Não encaixa. E para as pessoas perceberem lá em casa, as proteínas, elas dão código, são programas, são softwares. Cada proteína vai trazer um software. E se este software, se o corpo identificar este software como um software alienígena, ele vai atacar. Ora, e aqui vamos entrar já especificamente como causa o leaky gut, porque o trigo é o meu inimigo preferido. Então, o que é que acontece nisto? E ele é fantástico. O trigo é perfeito para causar lesão intestinal. Tens esta proteína que o corpo não consegue identificar e logo que entra uma proteína alienígena, ele vai dizer, calma aí, isto pode ser uma bactéria, pode ser uma invasão de uma bactéria, vamos bombardear. E como ele não consegue ter absolutamente nenhuma enzima que destrua, ele vai chamar a cavalaria, vai chamar a guerra nuclear e vai literalmente ter aqui uma guerra química entre aquela proteína e o nosso corpo. Na tentativa de combater, porque o glúten, ele tem uma característica, ele faz cola, ele estica e cola. Então ele colou-se nas paredes do intestino e o corpo não se consegue livrar daquilo porque quer absorver e não consegue. Começa a bombardear. Logo a seguir começa a haver microlesões ali. A partir do momento que a microlesões abre e começa a entrar partículas de proteína, seja do glúten, seja de partes
de alimentos que nós estamos a comer que não estão totalmente digeridos. Como eu disse, uma proteína traz uma função e vamos dizer que esta função é uma camisa azul. Tudo que for semelhante ao nosso corpo, que tenha esta função de dar a cor azul, o corpo vai atacar, seja nosso ou não seja nosso. Vai causar alterações de memória, falta de concentração, baixa de irritabilidade, stress, dificuldade de dormir, depressão, ansiedade, isto só no cérebro. Na pele, eczemas, lesões, pele seca, doenças autoimunes, lúpus. Assim, a maior parte das doenças autoimunes, a partir da medicina funcional, tem uma entrada no intestino. Ponto, não, e a cura, a cura, o controle, eu não posso falar em cura, mas o controle... Mas a remissão, tem uma remissão. Sem dúvida. Se as pessoas não alterarem o seu estilo de vida e se não eliminarem em definitiva, e o glúten é o exemplo mais flagrante. Tu tiras o glúten das pessoas... Eu não conheço casos que não consigam viver sem glúten, não conheço nenhum caso. Mas aí eu entro pelo espírito nacionalista. Se o trigo, o centeio e a cevada são europeus, se o milho é da América do Sul, se o arroz é asiático, o nosso é uma sangue e uma sambala. Não vais longe. Pergunta aos médicos mais velhos, mais antigos, se naquele tempo eles operavam tumores do cólon, como tu tens agora em jovens. Pois, é simples. É simples. Pólipos. Se perguntarmos aos cirurgiões, já que estão reformados, do Américo Boa Vida, se algum dia operaram ou identificaram, não é tudo bem. Hoje, se calhar, temos melhor meio diagnóstico. Não acredito. Não acredito nisso. Há doenças que realmente, depois todo mundo criticou, coitado do senhor ministro, que lhes mandou comer batata doce. Não, fez muito bem. Enfim, eu também acho que ele fez bem. Mas se calhar é a forma, o contexto, não é? Não, e pronto. As pessoas acham que comer pão é chique. Mas sim, isso o glúten é o exemplo clássico, não é? Da causa de uma permeabilidade intestinal. Com certeza. Falaste da depressão. Há muitas depressões que, se alterassem apenas os seus hábitos alimentares, não precisavam de antidepressivos. A maior parte, vamos dizer que uma grande parte, entre 50% a 70% dos meus clientes, eu mudo a alimentação e consigo logo resultados muito visíveis e acaba por ficar meio trabalho, porque as pessoas há tanto tempo que não se sentiram tão bem, que sentir-se bem um bocadinho já é um luxo. E acabam por não querer dar continuidade, esquecendo de que elas podem estar no seu potencial em tudo. Então, o ideal é limpar, fazer um programa de limpeza em todas as áreas. Limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui. Mas, claro, o que é que nós temos na medicina funcional? A medicina funcional não é um comprimido. Tomaste um comprimido, tem um resultado. A medicina funcional é plantar uma laranjeira. Eu pego, planto, passado uns meses eu tenho as folhas, passado outros meses eu tenho os frutos. E eu tenho que esperar o tempo dos frutos. Ninguém quer fazer. Isto aqui não é fast food. Não, e percebam que, da mesma forma, as doenças também não são... Entrou o problema, veio a situação nas doenças crónicas. Se estivermos a falar de uma diarreia, houve uma bactéria que entrou e foi. E tem a doença. Mas numa doença crónica, como dissemos na diabetes, são 12 a 15 anos de maus hábitos de vida e a pessoa tem um fruto que se chama diabetes. Claro. Então, tudo isto tem um impacto. E perceber o impacto da percepção a uma doença que é muito interessante, que eu abordei muito em cuidados intensivos, que é literalmente o exemplo perfeito do impacto do intestino permeável, para as pessoas perceberem, que é a doença de Guillain-Barré. Sim. A doença de Guillain-Barré, ela só é resultado de uma doença, de uma permeabilidade intestinal. O que é? A pessoa come, tem uma invasão de uma bactéria, esta bactéria causa permeabilidade intestinal, a proteína desta bactéria entra em circulação e, por azar, é a mesma dos terminais nervosos periféricos e a pessoa fica paralisada durante 3 semanas. Agora, tu tens o lúpus, tens as artrites reumatoides, tens todas as fibroses quísticas, as fibromialgias.
tudo isto tem a ver. O Alzheimer, né, que é a diabetes do tipo 3, que não é só o excesso de açúcar, mas é a entrada de metais pesados, de tóxicos do meio, que vão alterar. O açúcar é só um dos tóxicos. É isso. O açúcar é só um dos tóxicos. Eu tenho clientes que vieram até mim com sinais de Parkinson, que não conseguiam pôr um garfo na boca porque tremiam. Fizemos estas mudanças, fizemos estas limpezas e a pessoa voltou a conseguir conduzir. É isso. Eu consegui pôr um cartão no multicaixa. Isso é trazer qualidade de vida. E só nesta limpeza. Claro que a pessoa tem que dar uma continuidade e não desistir. Sem dúvida. Nádia, podíamos chegar aqui horas a falar. Vais voltar cá de certeza absoluta. Há aqui muitos pontos ainda dentro deste tema que podemos abordar, mas há uma coisa muito importante. Aonde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que tu trabalhas? Trabalhas em alguma instituição? Trabalhas por conta própria? Como é que... Neste momento eu estou a trabalhar por conta própria. É mais fácil as pessoas marcarem uma consulta comigo pelo meu número de telefone, 932 138882. São 3 8 seguidos. Do vídeo, então, 932 138882. E entrarem em contacto comigo ou entrarem pelas minhas redes sociais, o dr.nadia, BROCK, Nádia Brock, e aí conseguem entrar em contacto comigo e marcarmos uma consulta e trazer estes resultados. Tu não imaginas a alegria que é a pessoa voltar a não sentir dor. É isso. E não fazer sentido nem a mascarar, é tentar controlar o sintoma sem ir à causa. E às vezes são medidas simples. E depois tens duas funções maravilhosas do nosso intestino. O nosso intestino, ele guarda duas funções vitais de nossa saúde. Okay? 80% do nosso sistema imunitário está no intestino. Se houver uma quebra nesta função, na saúde do intestino, temos a saúde comprometida. Primeiro. Segundo, a nossa saúde mental está intimamente interligada pelo nosso intestino, porque é no nosso intestino que os neurotransmissores são produzidos. A serotonina, a hormona da felicidade, que nos dá essa boa disposição, 80% produzida lá no intestino. E está a pessoa a tomar inibidores da recaptação da serotonina porque não produz. Não, vamos ir ao local onde há a produção, aumentar esta produção da serotonina. Como? Aumentando, trabalhando nesta função intestinal para que ela seja 100% adequada. Exatamente. E a depressão desaparece. Sem dúvida. Eu tenho resultados de pessoas que estavam a tentar tentativas de suicídio que em 2 meses sentiam-se novas. É isso, não? A depressão, sem dúvida, sem um tratamento, sem um olhar para o intestino, não estamos a fazer. Aliás, quase todas as doenças crónicas, sem dúvida. Quase todas. Sim, a maior parte delas e algumas outras alergias, sensibilidades alimentares, que a pessoa teve exposta e logo a seguir teve uma reação, também temos que ver este intestino. As alergias já dava outro episódio. Estivemos aqui com a doutora Nádia Brock, vemos de voltar. Este episódio abordou vários temas. Ponham-nos nos comentários, comentem no nosso canal do YouTube se há algum tema que vocês gostariam de ver mais pormenorizado. A doutora Nádia volta de certeza, não voltas, Nádia? Volto, com certeza. Vai ter que voltar e vemos num próximo episódio. Uma saúde boa para todos.